Olá a todos, aqui é o Vitor. Eu vim hoje rapidamente, nessa noite fria e chuvosa do Rio de Janeiro, depois do trabalho, e justamente por falar de Rio de Janeiro, trazer aqui meus comentários sobre O Senhor do Lado Esquerdo, do Alberto Mussa. Alberto Mussa, que é um escritor, então, carioca, né? Nasceu aqui no Rio de Janeiro em 61. A partir de entrevistas, vi que foi criado na Zona Norte do Rio de Janeiro, e escreve esse livro, essa obra que embarquei, na verdade, ao acaso, às cegas, sem ter antecipadamente estudado muito sobre o autor ou sobre toda a obra dele, né? Então, como já dito, Alberto Mussa, ele é carioca e ele tem já publicado 5 romances policiais que compreendem, na verdade, o compêndio mítico do Rio de Janeiro. Eu até fiz uma cola aqui para ler para vocês. Então, esses 5 livros publicados são 5 romances policiais. O primeiro publicado em 99, que é O Trono da Rainha Ginga, uma história que se passa no século 17. Em 2011, então, ele publica O Senhor do Lado Esquerdo, uma história, então, que se passa no século 20. Em 2014, A Primeira História do Mundo, se passando no século 16. Em 2017, A Hipótese Humana, século 19. E em 2018, A Biblioteca Elementar, uma história que se passa no século 18. Então, esses 5 livros montam, então, esse compêndio e todos os 5 romances são romances policiais. E eu confesso, na verdade, que quando eu comecei a ler o livro, eu não sabia que se tratava de um romance policial. Fui realmente às cegas e tive contato, na verdade, sobre a obra desse autor e escritor através do canal do Livrada. O pessoal lá, os rapazes do Livrada, gostam muito de Alberto Mussa, já leram, acho que, não sei se todo o compêndio, mas várias das obras, e acompanhando os vídeos, acabei despertando interesse, mas sem a fundo ver uma sinopse. E esse livro já me ganha, e na verdade, logo nas primeiras páginas, ele também já relata e denuncia todo o ar da narrativa e também a proposta literária que o Alberto Mussa traz nesse compêndio. E aí, se vocês me dão a liberdade, eu vou ler os 2 primeiros parágrafos do livro, que já é de cara muito interessante. Não é a geografia, não é a arquitetura, não são os heróis nem as batalhas, muito menos a crônica de costumes ou as imagens criadas pelas fantasias dos poetas. O que define uma cidade é a história dos seus crimes. Não me refiro, é claro, aos delitos vulgares. Em qualquer lugar do mundo há criminosos incaracterísticos, previsíveis, triviais. Falo dos crimes fundadores, dos crimes necessários e que seriam inconcebíveis, que nunca poderiam ter existido a não ser na cidade a que pertencem. Então, esses 5 livros, e aí acredito eu, porque não li todo o compêndio, vão então trazer 5 romances policiais, trazendo através de crimes que realmente aconteceram na cidade do Rio de Janeiro. Ele engata não só propriamente dito num romance policial, mas também numa possibilidade de resgatar, e aí entra a parte do mítico, muitas das lendas e da cultura e mitos de todas as culturas, na verdade, que ajudaram na formação do nosso povo, e aí mais especificamente falando do Rio de Janeiro. O Senhor do Lado Esquerdo, então, esse livro propriamente dito, ele se passa no século XX, mais precisamente em 1913 ele começa. É um crime que acontece numa sexta-feira 13 de junho de 1913, onde ocorre um assassinato do secretário da Presidência da República no governo do Hermes da Fonseca. Esse crime vai ocorrer numa mansão denominada Casa das Trocas. E, na verdade, essa mansão foi residência da Marquesa dos Santos, e aí virou depois propriedade do Barão de Mauá, e enfim, foi seguindo o seu caminho. E aqui nessa história, ela passa a ser propriedade de um médico polonês, então, que é dono dessa mansão. E essa mansão, na verdade, vai funcionar como um prostíbulo de luxo. E, na verdade, muito mais do que um prostíbulo, né, convencional, por assim dizer, se é que eu posso dizer isso, mas no nosso imaginário, na verdade era uma grande casa dos prazeres, uma casa onde tinham clientes seletos, e era um local onde esses clientes podiam exercitar, expressar suas fantasias, fetiches, e da forma mais segura, cautelosa, sigilosa possível.
E aí o secretário da presidência era um dos clientes e é encontrado, então, morto nos aposentos da casa de uma forma peculiar. E a partir disso, então, a gente tem já nas primeiras páginas também do livro a apresentação desse crime, desse mistério policial, e a partir disso toda a narrativa seguindo de como se soluciona ou se propõe a solução desse crime. Mas o mais curioso é que o livro não é apenas um romance policial, e acho que é aí que o livro cresce, porque se tratando da parte talvez só do romance policial, algumas pessoas lendo, indo atrás desse livro puramente por esse mistério, eles podem achar o final até meio frustro, podem, enfim, não se sentir tão animados com a leitura no sentido do mistério, enfim, da solução do crime. Mas esse livro, ele vai funcionar com um esquema quase pendular, por assim dizer, mas também é um livro muito misto. E aí eu destaco aqui, enfim, vou deixar linkado várias entrevistas com o Alberto Mussatet, onde ele desbrava um pouco mais e desvenda um pouco mais dessa proposta literária que ele tem, mas eu destaco aqui que essa edição contém um texto de apoio muito bem escrito de uma análise do João César de Castro Rocha, onde ele vai, na verdade, destrinchar e mostrar que esse livro não é apenas uma novela policial, né? Ele tem uma estrutura, então, de narrativa romanesca, mas ele vai ter esse movimento pendular, onde ele vai também se aproximar de crônica histórica, ele vai se aproximar de dicção ensaística, dimensão mítica, especulação antropológica. Então, ao longo de todo o romance, onde a gente acompanha alguns personagens, seja do detetive, né, policial Baeta, que é aquele que fica responsável de forma também muito discreta e muito sigilosa investigar esse crime, a gente também vai acompanhar personagens como a Fortunata, que era a prostituta que estava responsável pela sessão de prazer do secretário que vem a ser assassinado. A gente vai acompanhar também o velho Rufino, uma figura mítica, por assim dizer, que pratica, de certa forma, magias e traz um pouco da ancestralidade e da cultura de povos originários e afro-brasileiros nesse romance. O Aniceto, que é outro personagem também muito interessante, Guiomar como esposa do Baeta, enfim, existe uma série de personagens aqui que a gente vai acompanhar nessa trama para desvendar esse mistério e entender de fato o que aconteceu, mas em vários momentos da narrativa, a narrativa é pausada para o narrador trazer algum mito e trazer alguma lenda urbana, por assim dizer, da formação cultural da sociedade, especialmente carioca. É claro que eu acho que isso espelho e reflete outras cidades, mas particularmente o Rio de Janeiro. Então, cabe destaque que para cariocas ou para quem gosta da cidade e conhece a cidade, esse é um livro prato cheio, até porque ele passeia muito pelos bairros da cidade, então isso é muito interessante a gente ver essa retrospectiva histórica que o Mussa consegue fazer. E aí, quando eu digo que tem um efeito pendular, eu estou me referindo como, por exemplo, em determinado momento do livro, isso não vai ser muito spoiler, existe um relato de que houve a invasão a um cemitério e um túmulo foi violado. E aí, nesse momento, o Mussa consegue fazer quase uma retrospectiva histórica de famosas violações a túmulos na cidade do Rio de Janeiro. Ou então, por exemplo, quando ele vai citar a questão de lendas sobre possíveis túneis que conectavam, né, a casa da Marquesa dos Santos à propriedade imperial, ele cita outras histórias famosas de possíveis túneis secretos que haviam em propriedades, em locais no Rio de Janeiro, enfim, e que levavam a determinados locais misteriosos ou de fuga, por exemplo. Então, a cada ponto novo de virada ou indício que a gente encontra na trama policial, isso serve de ponto de partida para uma espécie de digressão histórica, onde o Mussa vai nos trazer muitas outras histórias, enriquecendo muito mais essa narrativa. E, inclusive, ele parece que tem um livro de contos, onde ele traz uma coletânea de contos que muitos deles são apresentados no senhor do lado esquerdo nesse livro. Então,
Aqui ele consegue trazer diversas curiosidades, diversas outras histórias muito interessantes que vão funcionar quase como fábulas. Tem um quê também de quase fantasioso, por assim dizer, no livro, mas que é a parte mítica da narrativa. E aí, só para finalizar, também trago aqui outro trecho do texto de abertura do livro, onde é comentado, né? Outros a lerão como um passeio pelo Rio de Janeiro, feito simultaneamente no tempo e no espaço, porque não se compreende ou interpreta um crime fora da sua própria cena. E porque são os crimes que definem cidades, ela é ainda um mito do Rio de Janeiro. Mito de fundação, embora fora da cronologia. Hoje reconheço que o conceito de cidade independe da noção de tempo. Muitos dirão que enveredei mais uma vez pelo gênero fantástico. Rejeito a hipótese. Esta é uma história real e uma autobiografia, embora pareça ficção. Porque a literatura, para ser minimamente interessante, tem que ser diferente da vida. Bom, não vou me estender muito. Como vocês podem ver, gostei muito do livro, fiz muitas marcações e pretendo ler muitas obras ainda do autor. Quem já conhece a obra, por favor, deixe os comentários. Quem já leu outros livros desse mesmo autor, por favor, deixe suas indicações. E a gente se vê na próxima resenha aqui. Um beijo.